E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Henrique. Bom, pessoal, espero que vocês aí estejam curtindo esses dias aí no jogo, né? Com essa porrada de evento que a gente tá tendo aqui. Mas isso não é o assunto do vídeo, né? Não vou entrar muito em detalhes sobre isso, não. Porque eu queria conversar com vocês sobre uma coisa que é muito importante no jogo, tá? Que é a questão dos distintivos. E eu queria dar pra vocês algumas orientações a respeito disso. Eu já tenho um vídeo onde eu falo bastante sobre isso. Mas eu queria atualizar algumas coisas. Alguns pensamentos que eu tinha hoje, eu acho que talvez não seja a melhor forma de administrar. Então eu queria atualizar o vídeo. O vídeo ainda tem muita informação legal, tá? Caso você queira procurar aí no canal. Eu falo de uma forma bem abrangente sobre esses distintivos e tudo mais, sobre as habilidades, coisa específica, quais são as mais interessantes. Mas eu só vou atualizar algumas pequenas informações. Então, algumas coisas que ainda são mais relacionadas à questão de como você administrar o UP desses recursos, não necessariamente sobre o sistema de distintivo em si. Então é um vídeo que ainda é muito válido, caso vocês queiram ver aí no canal. Mas como eu estava falando, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão dos distintivos. E a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre escolher qual habilidade colocar como distintivo lunar ou então como distintivo estelar, tá? Por que eu estou falando isso? Porque existe uma diferença muito grande no UP desses distintivos. E o distintivo do lado direito, o lunar, a gente tem a capacidade de recuperar uma boa parte dos recursos que a gente investiu nele, caso a gente não precise mais desse distintivo. O que eu quero dizer? Digamos que eu tire a Moonshade da minha composição e eu não tenha em outro boneco para colocar esse distintivo aqui mágico. Eu posso vir aqui, desequipar ele. Venho aqui na minha mochilinha, aperto em reversão. Eu vou recuperar todos os recursos que eu usei para melhorar esse distintivo. Então, todos os pergaminhos, todas as pedras. E eu retorno a ter aqui os 21 distintivos que eu gastei nesse processo. E se eu quiser, eu ainda posso vir decompor esses distintivos e recuperar ali uma parte do que eu investi para poder comprar esses distintivos. Ou seja, a gente consegue recuperar os recursos, não 100%, mas uma boa quantidade deles, caso a gente não precise mais usar um distintivo lunar em si. Algo que não acontece com o lado esquerdo, com aqui o distintivo estelar. Se eu quiser desocupar ele aqui, ó, desequipei ele, vim aqui em... Cadê? Acho que é aqui. Não existe nenhuma funcionalidade, pelo menos eu não conheço, acredito que não, que a gente possa desistir desse distintivo aqui. E por que eu tô falando isso? Por quê? Porque a gente vai fazer muitas alterações na nossa composição durante o longo do tempo. Por exemplo, eu já usei Oswald, já usei Molly, já usei Meg nas minhas equipes. E são personagens que eu não uso mais. E cada personagem, irmãos, cada personagem, pessoal, ele vai utilizar alguns distintivos diferentes do outro. E tem alguns personagens que usam habilidades muito específicas. Por exemplo, eu uso uma habilidade do meu Serafim que eu gosto muito, que é essa aqui, Sangramento. Mas não são muitos personagens que são interessantes ter essa habilidade aqui. Então, se eu coloco essa habilidade aqui em um distintivo, tá difícil falar essa palavra, aqui, como é o caso da minha Moonshade no lado esquerdo, e eu vá usar essa habilidade de outro personagem, ela não vai ter utilidade. Então eu vou ter que vir aqui e reforjar o distintivo e vou ter que ficar aqui reforjando até eu conseguir alterar ou então liberar esses 15 aqui. Isso é um gasto de recurso muito alto, pessoal. Então a gente precisa pensar muito bem em qual habilidade a gente vai colocar no lado esquerdo e no lado direito, para a gente, quando chegar esses momentos de alterar alguma composição, alterar um personagem, a gente não sofrer com a perca de recurso muito grande. Então, quando você tem um personagem que tem alguma habilidade muito específica, que é muito boa nele, você quer colocar, mas você sabe que essa habilidade você não vai conseguir reutilizá-la mais para frente em outro personagem, caso você venha fazer alguma alteração, é mais interessante você usar essa habilidade no lado direito, tá? Eu espero que vocês estejam conseguindo entender esse raciocínio. Habilidades mais específicas, que são utilizadas em poucos personagens, é mais interessante do lado direito, porque você consegue ter uma reciclagem desse distintivo de uma forma muito mais barata do que no lado esquerdo, tá? Então, as habilidades mais universais, como
clone, fantasma, lâmina, eu considero mais interessante que vocês coloquem ele no lado esquerdo, no distintivo estelar, e as outras mais específicas no lado direito, tá? Isso pode parecer uma coisa boba, mas mais pra frente no jogo, quando você for fazer alguma alteração, isso pode acabar economizando muitos recursos pra vocês, tá? É por isso que eu falo pra vocês que tudo no Helms precisa ser muito bem pensado. Economia de recurso nesse jogo é muito importante, tá? Muito importante. Mas vamos falar aqui um pouco mais sobre o que realmente me motivou a fazer esse vídeo, que são os distintivos estelares, tá? Esses distintivos aqui, eles têm uma peculiaridade em relação aos lunares, que é o quê? Quando você refina aqui, ó, esses distintivos, você ganha um bônus de velocidade, que é 10% por distintivo, o que é uma coisa muito importante. Os distintivos, eles são uma área muito importante do jogo, porque além de todo atributo que eles dão um bônus de velocidade. E como vocês sabem, eu já falei inúmeras vezes, velocidade é o principal atributo do Helms of Pixel, tá? Velocidade é muito importante, ok? Velocidade muitas vezes define quem vai ganhar a partida. Então, tudo que envolve velocidade precisa ser muito bem cuidado e ter uma prioridade muito grande. E o que eu quero dizer com vocês a respeito disso? A gente tem aqui um consumo desses pergaminhos, tanto o de maré estelar quanto o de maré lunar, muito alto, para fazer as melhorias em relação aos distintivos. E em relação ao estelar, esse roxinho aqui, isso vai ficar ainda mais evidente. Então, é interessante que vocês sempre priorizem a compra semanal, tanto nessas duas lojas aqui, ó, loja do Reino dos Sonhos e a loja de relíquias antigas, desses dois distintivos. E eu aconselho vocês também que vocês comprem nas lojas dos eventos quando vierem aqui, ó, deixa eu ver uma loja. Também aqui para vocês acelerarem esse refinamento, tá? Para quando você já upar mais ali um distintivo vermelho, você já lá e refinar ele para você conseguir colocar o bônus de velocidade e ter uma melhora muito impactante na gameplay de vocês, tá? E o que eu quero dizer com isso? Como a gente já sabe que o acesso a esses distintivos, eles não são tão simples assim, a esses pergaminhos, perdão, eles não são tão simples assim, eu não considero interessante que vocês levem ao nível máximo os distintivos antes de ter todos os seus personagens no nível... ter todos os personagens com distintivos vermelhos. O que eu quero dizer... Se vocês analisarem minha conta aqui, ó, eu tenho a minha Monshade com 2 vermelhos. O meu Roso não tem nenhum vermelho. Minha Seraphine não tem nenhum vermelho, perfeito? A gente vai aqui pro meu Zahard. Ele tem um amarelo, que tá no máximo, e um vermelho, tá? A minha Ingrid não tem vermelho e a minha Shimi tem 2 vermelhos. E a Skogu e o meu Mecha são amarelos. Ou seja, dos 14 distintivos que a gente usa entre os personagens estelares, eu tenho 6 vermelhos. Isso quer dizer que eu só vou começar a me preocupar em colocar esses distintivos vermelhos em amarelos quando todos os meus personagens já estiverem com um distintivo vermelho e no refinamento 2, tá? Por quê? Porque o consumo desses distintivos ele é muito alto, pessoal. É muito alto. E o impacto maior é você conseguir esse bônus de velocidade aqui. É mais interessante a gente ter todos os distintivos com esse refinamento 2, que é onde a gente libera aqui, ó, o bônus de velocidade, do que a gente ter eles no 1 ou 2 no amarelo e os outros ainda estarem aqui com refinamento 1 ou sem refinamento nenhum. Visto que esse refinamento, ele consome muito distintivos roxos, ok? Então, assim, priorize o refinamento 2 ao invés de vocês terem o refinamento 3 como prioridade, porque quando a gente vai passar do 2 pro 3, a gente gasta 90 pergaminhos roxos, que é o mesmo preço de você levar você levar eita Jesus, você leva um distintivo sem refinamento até o refinamento 2, quase que não sai. Então, assim, é muito importante vocês tenham esse feeling em relação ao gerenciamento desses recursos, porque não são recursos tão simples, tá? De você obter. Semanalmente a gente só compra 10 desse daqui. Então é muito pouco. Se a gente for
depender exclusivamente das lojas semanais, vai ser o que aí? 3 meses pra gente colocar um refinamento 2? Então, assim, cara, é muito pouco. Então, precisa ter aí esse feeling de saber administrar isso para vocês conseguirem ter um impacto maior na gameplay, que é de ter esses buffs de 10% em cada distintivo. Eu queria falar também a respeito um pouquinho sobre composição e sobre quais personagens priorizar para colocar esses distintivos, tá? Sem dúvidas nenhuma, para mim, o primeiro que vocês devem ter com os 2 distintivos vermelhos é a Shime, tá? Ela é uma personagem que a ult faz muita diferença, então o buff de velocidade que tem aqui, de você conseguir startar uma partida com a Shime e já conseguir colocar ela pra ultar, talvez faça a diferença para você ganhar a partida, ok? Pra mim, a prioridade é a Shime. Talvez você tenha preferência por outro, mas eu acho mais interessante a Shime. A minha Shime, deixa eu mostrar as habilidades pra vocês. Ela tem bloquear e esquiva aqui. Eu tô com rebote que a gente tá tentando upar. Tem Titã. Aqui eu tenho PV e absorver. Esse absorver, eu quero trocar ele pro guarda. Refinar não, toda vez eu vou no errado. Eu quero aqui, ó, trocar pra guarda. Deixa eu mostrar pra vocês. Cadê aqui, guarda? Guarda, porque aí a gente vai ter ali uma escolha de que vai ter 12% do HP da Shime, que vai dar uma proteção maior. Só que eu não coloquei ainda porque eu tô priorizando alterar a habilidade de outros distintivos mais ofensivos. Mas eu considero mais interessante, primeiro, a Shime, você colocar os vermelhos com buff de velocidade para você conseguir se beneficiar mais rápido da ult da Shime, que é muito importante para você conseguir ter uma proteção maior, às vezes não tomar um HQ de primeiro turno, embora hoje com os Zahard seja um pouco difícil tancar, né? Mas tudo bem. Depois da Shime, eu acho que você já tem que focar aí os seus 2 principais atacantes, que no meu caso, hoje, é o Zahard e aqui a minha Monshade. E principalmente depois que segunda-feira, que é quando a Monshade vai chegar na loja, amém, espero que seja segunda mesmo, né? A gente vou conseguir dar uma upada legal na Monshade, então ela vai ganhar um bônus aí maior de velocidade. Então vai ficar muito mais interessante ela ainda mais como dano, como Hyper Carry, junto com o Zahard. Então pra mim a ordem é essa, Shime, depois os 2 principais bonecos ofensivos da sua conta, depois você já pode ali colocar aquele que você achar mais interessante, tá? Que é o que eu fiz aqui. Coloquei na Shime, Zahard e agora Monshade. Tô indo atrás agora de outro pra colocar. Provavelmente no meu Rose vai ser o próximo personagem que eu vou tá priorizando aí os distintivos. Bom, eu queria mais passar essa visão pra vocês em relação a essa administração aí dos recursos, pra vocês conseguirem ter realmente mais êxito, né, em relação à composição, tá? Talvez eu traga um vídeo aí recentemente falando sobre esse tanto de banner que a gente tá aqui, né? Eu nem acho isso tão ruim não, tá? Mas queria conversar um pouquinho sobre isso. Mas pode ser que eu traga, pode ser que não. Depende um pouquinho do tempo que eu vou ter disponível. Mas é isso, pessoal. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma com esse vídeo aqui. Meu intuito com os vídeos é sempre esse. Se você quiser deixar algum comentário aí, reforçando alguma informação, opinião, pode deixar aí no canal, tá? Fico muito feliz quando vocês comentam. Tento sempre responder os comentários, tá? Mas é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima.